Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. Nesse momento, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você e também desejar a todos que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês é que me dá motivação para compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a todos que já são inscritos no meu canal. Quero pedir que vocês também deixem seus comentários para que a gente possa interagir, ok? Olha, o texto bíblico que eu tenho para compartilhar hoje está aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esse texto ele é muito conhecido. Conhecer a verdade. Como eu posso conhecer a verdade? E a verdade nos liberta de quê? A verdade, ela nos liberta do sofrimento, ela nos liberta dos enganos e ela nos liberta do pecado. Mas como eu posso conhecer a verdade? O que é a verdade? Olha, em João 17:17, a palavra de Deus diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Ou seja, a Bíblia é a verdade. Em João 14, verso 6, a palavra de Deus diz: "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A Bíblia fala de 5 colunas da verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, os 10 mandamentos é a verdade e a Bíblia é a verdade. 5 colunas da verdade. Mas olha, alguém pode conhecer a verdade e não ser liberta? Será que há essa possibilidade? Olha o que é que diz aqui em João, capítulo 8, versículo 44. "Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." Veja aqui, texto muito forte, muito poderoso. A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. A Bíblia fala aqui que ele jamais se firmou na verdade. Então, ele conheceu a verdade, ele conhece a verdade, porém, ele não se firmou na verdade. Então, há sim possibilidade de alguém que conheceu a verdade, ou que a verdade foi apresentada a ele não ser liberto. Por quê? Porque não adianta só conhecer, tem que praticá-la. Conhecer a verdade, muitos dizem. Tem pessoas que têm conhecimento muito maiores do que o meu, mas não faz o que a palavra de Deus pede. Mas uma coisa, se Satanás fosse aparecer para uma pessoa hoje, como ele se apresentaria? Ele se apresentaria da forma que ele é, ou ele usaria algo ou alguém? Isso é simples da gente entender. Quando Satanás foi tentar os nossos primeiros pais, quem ele usou para enganar a Eva, a esposa de Adão? Porque primeiro ele tentou Eva. Ele usou uma cobra, ou seja, ele não se apresentou da forma que ele realmente é. E quando ele foi tentar Adão, ele usou a sua esposa, a esposa de Adão, que era Eva. Ele usou ela porque ela já estava sob o domínio dele. Então, hoje, Satanás, a estratégia dele é a mesma. Ele nunca vai se apresentar da forma que ele é. Ele vai usar
pessoas, talvez pessoas até da nossa própria família. Mas olha, a Bíblia, ela está aqui para nos orientar. E muitas vezes as coisas são tão claras que não tem nem como a gente ser enganado. Mas para isso nós temos que estar com os olhos abertos e os ouvidos atentos. Mais uma coisa, omitir. O que é omitir? Será que omitir é certo? Omitir é deixar de fazer, dizer ou mencionar algo. Então, omitir é dizer meias verdade. Dizer a verdade, mas encobrir a verdade por completa. Isso é omitir. E foi assim que Satanás fez com Eva. Deus chegou para Eva e disse, chegou para Adão e Eva e falou assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, certamente você vai morrer. Satanás, usando a serpente, disse: é certo que não morrereis, mas como Deus sereis. Ele falou meias verdade. Por quê? Porque a curiosidade de Eva, pensando que se ela comesse daquele fruto ela seria igual a Deus, foi que levou ela a comer do fruto. Sendo que ela era igual a Deus, ela já era imortal, porque o pecado não tinha entrado. O pecado que é a consequência que traz a morte. Olha, a gente temos que entender, omitir é dizer, é deixar de dizer algo. E eu não posso de maneira nenhuma deixar de dizer a você que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se eu estiver preparado ou não, se você estiver preparado ou não, ele vai voltar. A Bíblia, nas suas profecias, ela mostra que Jesus falta muito pouquinho para ele voltar. Mas se nós não estivermos atentos, ele vai voltar e a gente vai passar despercebidos. Mas qual é a consequência final da mentira? Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja só, o que vai acontecer com essas classes de pessoas que a Bíblia fala aqui, inclusive os mentirosos, eles vão ser destruídos. Infelizmente. Meus queridos, nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha nas redes sociais. Tenho certeza de que podemos e vamos fazer uma grande diferença. Que este vídeo chegue para milhares e milhares de pessoas. E para que isso aconteça, eu conto com você. Nesse momento, eu quero orar para que Deus permita que a gente cada dia mais conheça a verdade, para que ela possa nos libertar. Oremos. Senhor, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra. E hoje falamos sobre conhecer a verdade. E conhecer a verdade é tudo o que a gente precisa. Porque hoje, no mundo em que vivemos, a mentira está prevalecendo em todas as áreas. Mas tudo isso está acontecendo porque as pessoas estão deixando de ouvir a tua voz, ó Pai querido, para ouvir a voz de Satanás, que é mentiroso e pai da mentira. Nesse momento, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que eles possam não só conhecer a verdade,
mas se firmar na verdade. Que toda mentira e todo engano de Satanás seja jogado por terra. Perdoa os nossos pecados, nos batiza com o teu Santo Espírito, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.